Então, nós paramos nesse slide, predestinação e liberdade humana. Deus cria e mantém a liberdade das criaturas. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. A liberdade humana está subordinada ao conselho divino. Então, Deus, ele decretou tudo o que irá acontecer, porém isso não deixa o homem isento de culpa. O homem é culpado de todos os seus atos. E nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nossa liberdade, ela não está superior a Deus. E ela também não é livre dos decretos e do conselho de Deus. Nossa liberdade, ela está subordinada para cumprir um propósito de Deus. Por exemplo, você não é livre para não fazer aquilo que Deus quer, porque Deus, ele é soberano e decretou tudo o que vai acontecer no princípio. Então, você não pode mudar os desígnios e o que Deus já separou que acontecesse. Estão entendendo? Então, você tem a liberdade de ação, porém, você não pode chegar a um ponto de traçar um caminho que foi aquele qual Deus não preparou para o final de todas as coisas. Se Deus decidiu que você será salvo, você não pode percorrer um caminho a tal ponto que você perca a sua salvação. Você será salvo no final das contas. Então, é isso que nós entendemos. Se nós vamos entender melhor aos poucos agora. Então, a reprovação. Nós observamos que nós cremos na dupla predestinação. O que seria isso? Se Deus, ele predestina uns para a salvação, consequentemente, outros são destinados à perdição eterna. Se Deus escolhe uns filhos para si, os que ele não escolheu estão destinados à perdição. E aí muitos questionam, mas por que ele não escolheu todos? Por que ele escolheu fulano e não cicrano? Aí nós não temos como sondar os desígnios de Deus. Nós não temos como saber os porquê de Deus. Nós não temos como questionar Deus. É isso que Paulo vai tratar também em Romanos. Nós somos criaturas e ele o Criador. Então nós não temos como chegar nele e falar, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Senhor, por que o Senhor não escolheu Cicrano em vez de Beltrano? Senhor, por que tu não salvou todo mundo? Entendeu? Então, isso é os desígnios dele, é o querer dele. Então nós não temos como sondar Deus e descobrir essa questão. Vejamos Efésios. Vamos abrir lá em Efésios 1:11. Alguém pode ler? No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da tua vontade. A gente já tinha visto esse texto, mas para observarmos mais uma vez, fomos feitos herança, predestinados segundo o quê? Segundo o propósito de Deus. Quer dizer, Deus tem um propósito final a alcançar. Deus, ele tem um querer que seja realizado. Então, nós fomos predestinados segundo esse propósito de Deus que ele quer alcançar. Daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho, conforme o seu querer. Então, Deus realiza todas as coisas. Por que Deus fez assim? Porque ele quis. Parece uma resposta simplista, mas diante de um Deus tão grande, ao qual nós não podemos sondar 100%, esta é a resposta que nós temos. É o querer dele sendo realizado. Então Deus, ele aprova uns e reprova outros. Pastor, mas Deus não se torna injusto por isso? Deus não se torna mal por reprovar? Não, por quê? Porque as Escrituras nos demonstram que todos estão
todos são inimigos de Deus. Nós, outra hora, éramos inimigos de Deus, a Bíblia trata assim. Então, veja, ele está simplesmente derramando seu juízo. Ele é o justo juiz. Então, ele não está fazendo nada de errado. E aí, como também nós já vimos, o homem pagará por aquilo que ele comete. São seus atos pecaminosos, de não querer Deus. E veja, a Escritura é clara, quando nós também veremos isso, quando Deus faz um chamado para todos os povos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Veja esse texto. Vinde a mim, todos. O chamado é para todos. Aí vão falar, então é mentira. Jesus está falando isso, mas ele devia falar, vinde a mim, todos os eleitos. Mas veja, o chamado é para todo o mundo. Mas quem vai responder esse chamado? Os eleitos. Mas para demonstrar a pecaminosidade do homem, Deus chama todos e muitos rejeitam. Estão entendendo? Então, o próprio povo rejeita a Deus. O próprio coração pecaminoso rejeita o Senhor. Mas o chamado é verdadeiro. Nós devemos pregar a todos os povos. E quem vai responder a nossa pregação? As ovelhas que escutam a voz do bom pastor. Deus realiza seus propósitos, inclusive, através do pecado, da incredulidade e condenação. Então, Deus, ele age até através do pecado. Não que ele faça o pecado. O pecado está dentro do coração do homem. Mas ele pode utilizar daquela situação para cumprir um propósito seu. Vamos ver alguns textos. Gênesis 50, 20. Alguém pode ler? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o bem para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Então, vocês me fizeram mal, porém Deus tornou em bem. Veja como Deus ele se utiliza do pecado para cumprir seu propósito. Mesma questão nós vamos observar lá em Atos. Quando a igreja é perseguida, o que é que acontece? As pessoas estão ali em Jerusalém, no início da igreja, os apóstolos com os outros crentes estão em Jerusalém. Então a igreja começa a ser perseguida e aí as pessoas se espalham. E aí o evangelho se espalha pelo mundo. Por quê? Por causa de um pecado, por causa da perseguição, por causa da morte de Estevão. Então, Deus ele age, inclusive, através do pecado. Isaías 10, vamos ver. Isaías 10, 5 a 7. Alguém pode ler? Da Síria, certo da minha ira, alçai-as tua mão no instrumento do meu furor. Envia-a contra uma nação inteira, contra o povo da minha indignação e dou ordens, para que ele mude a pureza e do todo o despojo, e o venha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Não. O Senhor, ele está dizendo, ai da Assíria, cetro da minha ira. Por quê? Porque o Senhor, ele utilizou de um povo incrédulo para disciplinar o seu povo. Então, veja, a Assíria, mesmo sendo incrédula, ela realizou um propósito de Deus. Veja como o Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor agiu através de uma nação incrédula. Romanos 9, vamos ver Romanos 9, 14 a 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia do que me houver, ter misericórdia, e compadecerei sem aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de outro, mas de usar Deus da sua misericórdia. Porque a Escritura diz,
Faraó. Para isso mesmo te levantei para mostrar em ti meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele misericórdia endurece a quem lhe abraça. Então, aqui Paulo ele vai questionar, mandar uma carta para o povo justamente com esse pensamento, né? Deus é injusto por causa da eleição, por causa da predestinação? Não. Por quê? Porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Deus ama quem ele quer amar. Deus condena quem ele deseja condenar, porque todos são passíveis de condenação. Então, o homem, o próprio homem se condena diante de Deus por causa dos seus pecados. Não existe um paralelismo exato com a eleição. Então, não é questão de Deus ele predestinar a rejeição. A reprovação é a primícia de Deus da rejeição humana. Então, veja, a rejeição de Deus é apenas uma resposta da rejeição do homem para com ele. Por quê? Porque o coração do homem é pecaminoso. Então, Deus, nessa parte, ele é passivo. Ele simplesmente deixa o homem seguir o caminho que ele quer. Mesma coisa quando nós estamos lendo Êxodo, e lá diz, Deus endureceu o coração de Faraó. O que é isso? Deus deixou Faraó nos seus caminhos, seguiu o desejo do seu coração. E qual é o coração de Faraó? É ser duro, não libertar o povo. Então Deus não agiu para demonstrar o coração do Faraó, para que seu nome fosse glorificado pelo povo, o nome de Deus. Então Deus deixou o Faraó seguir o que ele queria. Para quê? Para cumprir um propósito de Deus. Então, o pecado é a causa meritória da punição. Então, veja, a reprovação, ela vem por causa do pecado. As pessoas pecam e serão reprovadas por Deus. Então, não é algo que Deus reprova na pessoa, mas é algo que as pessoas buscam em si mesmas. A reprovação não acontece sem a culpabilidade humana. Vamos ver lá Romanos 1. Ainda em Romanos 1, 18 a 21. Alguém pode ler? A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-lhes o coração dos insanos. Então veja que como a Escritura demonstra a culpa do homem. Então Deus ele não se torna injusto por dar aquilo que o homem merece. Seria injusto se Deus não desse aquilo que o homem merece. E ele agir com misericórdia, é como o texto diz, em Romanos 9, ele age com quem ele quer. Você não está sendo injusto se alguém for lhe comprar o pão custar R$1, e alguém vai lhe comprar 2 pães e você cobrar R$2. Aí vem outra pessoa e pede 3 pães, e aí você diz, eu faço por 2. E você vende 3 a R$2, e a outra pessoa comprou 2 pães a R$2. Aí a pessoa que comprou 2 pães a R$2 vai olhar para você e falar, ei, mas isso aí você está me roubando, porque eu paguei 2 pães R$2, e ele pagou 3 pães R$2. Mas qual é o preço do pão? R$1. Então você não agiu com injustiça, mas com o outro você agiu com bondade e misericórdia, isso é algo seu.
A mesma coisa de Deus. As pessoas serem condenadas não faz de Deus injusto, porque ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Então, as pessoas são passíveis de condenação. E simplesmente Deus deixa elas seguirem os seus caminhos. Vamos ver mais um texto? João 3,18. Quem ele crê não é julgado, porque não crê já está julgado. Porquanto você não crê, filho de Deus. Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado. Então, veja, o chamado para a crença é real e verdadeiro. Mas Jesus diz, o que não crê já está condenado. Ele usa aqui no futuro e no passado. Aquele que não crê, ele já está condenado. Ele já foi condenado. Por quê? Porque Deus sabe aqueles que creram. O Senhor sabe aqueles que são deles. O Senhor sabe dos seus filhos. Nós não sabemos. Por isso que nós temos que pregar a todo mundo. Mas Deus sabe. Deus sabe quem são os seus e sabe em cada lugar que eles estão. Então, a reprovação de Deus, ela assim, nós não temos como entendê-la 100%, porque ela é um certo mistério. Você vê, há várias questões que surgem em nossa vida. Quando a gente pensa em Deus reprovar alguém, várias dúvidas vão surgindo ao nosso coração. Ela chama o crente a descansar na sabedoria divina. Então veja, Senhor, por que o Senhor me escolheu e não escolheu fulano? Descansa, Deus sabe de todas as coisas. Isso não é algo para nós ficarmos martelando em nossa cabeça. Qual é a nossa função? Pregar o evangelho. Minha função não é decidir quem é ou quem não é salvo, quem é ou quem não é eleito. Minha função não é pensar, eu não sou salvo, eu não sou eleito, eu tenho dificuldades com o pecado. Não, todos têm dificuldades com o pecado. Nossa função é o quê? Nos santificarmos, pregarmos o evangelho e descansarmos na sabedoria de Deus. Veja Timóteo, 1 Timóteo, Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6,16. Alguém pode ler? Inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem capaz de ver. A ele homem viver eternamente. Então veja, ele habita em luz inacessível. Deus é algo muito distante da nossa mente, muito distante de nós. Então nós nunca saberemos os propósitos eternos de Deus. Nós nunca saberemos, por exemplo, por que tal pessoa sofreu tal acidente. Por que tal pessoa não está mais aqui conosco? Por que da pandemia? Por que do Covid? Por que de um desastre natural? Por que de um terremoto? Por que de um tsunami? Por que Deus fez isso? Nós não saberemos por que Deus decreta todas essas coisas. Mas nós confiamos na sabedoria e na bondade dele, que nos já deu o melhor, o que é a salvação eterna. Então, vejam, Deus é luz inacessível. Nós temos o que? A Escritura para conhecer a Deus. Mas a Escritura, ela revela um Deus bom, mas não revela a plenitude de Deus. Nós não podemos sondar quem é Deus plenamente, 100% entender Deus. Por quê? Porque Ele é eterno e nós somos criaturas dele. Deus tem prazer na eleição. Deus ele tem prazer nos seus eleitos, nos seus filhos. A eleição revela a perfeição divina e seu maior propósito. Aquele texto que nós lemos em Efésios, vamos passar mais uma vez por ele, lendo agora o anterior, eu vou ler. 9-11, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele
a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, essa eleição demonstra a perfeição da vontade de Deus, a perfeição divina, o seu propósito maior que está sendo realizado. Se fosse pela justiça própria, ninguém seria salvo. Então veja, a eleição, ela não é meritória, ela não é por méritos. Então, alguns vão defender que Deus viu a Sueli, gostou da Sueli e a elegeu a Sueli. Mas a Escritura diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então veja, antes de nós existirmos, antes de nós sabermos o que iríamos realizar ou fazer, qual caminho nós iremos seguir, Deus já nos escolheu. Por quê? Porque não é meritória. Nossa salvação e eleição não é por obras, mas é pela soberania de Deus. Veja Romanos 3. 10 a 12. Alguém pode ler? Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Até aí. Então veja como Deus trata, né? Não há um justo, não há nenhum sequer. Então, diante de Deus, não há ninguém que se auto-justifique. Olha, eu fui bonzinho, eu fui fiel à minha esposa, eu cuidei dos meus filhos, eu tenho um bom emprego, eu sou honesto. Isso não é justiça diante de Deus. Entendeu? Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos para méritos próprios é roubar a glória de Deus. A Ele toda a glória. Então, veja, nada que possamos fazer nos faz justos diante dele. Primeiro, por causa do pecado original. Então, nós carecemos de um Redentor. Então, nós já carregamos o pecado em nossa carne. Segundo, porque qualquer mínimo pecado que seja ele um pensamento, como Jesus diz, de raiva, de ira, de traição, isso já é uma afronta passível de condenação diante de um Deus tão santo. Então, nós não somos comparados entre outro irmão ou entre um descrente. Quando Jesus ele vier, ele não vai me colocar numa balança com alguém ruim, com Hitler, vamos supor. Ele não vai me colocar numa balança com alguém que está no presídio. E aí vai dizer, olha, Fabiano é bonzinho, e esse cara aqui é muito ruim, então Fabiano é salvo. Não. Deus ele vai nos ver diante de Cristo. E aí, você não se compara com Cristo, por mais bom que você seja. Entendeu? Então, é diante de Cristo que nós seremos comparados. Por isso que ninguém tem uma justiça própria, válida, de salvação. Por isso que Deus tem que intervir e nos eleger, e nos chamar, e nos escolher. E aí a justiça de Cristo é válida em nossa vida. E aí quando Deus olha para você, ele não vai ver um você bonzinho. Ele vai ver quem? A obra de Cristo em você. Ele vai ver o seu Filho amado em você. E aí você é justificado. Aí o escrito de dívida é rasgado. E aí agora você está justo diante de Deus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Entendeu? Deu para entender? Vamos ver Efésios 2, para ficar mais claro. Efésios 2, 8 e 9, eu vou ler. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque você é salvo pela graça de Deus. O que é a graça? Ele simplesmente te dá, sem pedir nada em troca. Ele derrama em você a graça de Deus. Ele faz uma bondade para você. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. Dom é presente. É um presente que Deus te dá. Não por obras,
justificação própria para que ninguém se glorie. Porque vamos supor, você realizou algo para ser salvo, você pode dizer, é mérito meu. Jesus me salvou, mas eu tenho uma parcelinha de culpa aí nessa salvação. Então, nem que seja 1%. Mas Deus diz, eu não divido minha glória com ninguém. Então, todo o mérito da sua salvação vem unicamente de Cristo. Ele que te salvou, Ele que te justificou, e é por Ele e dele toda a glória. Mas eu quis Deus, mas Deus te quis primeiro. Ele te amou primeiro e depois você passou a amá-lo. Pela graça, a esperança até para os mais miseráveis. Então veja, a ação não é por mérito, mas é pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus. Veja 1 Timóteo 1,15. Alguém pode ler? E Romanos 5,8. Fiel é a palavra digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja o que Paulo diz. Eu sou o principal dos pecadores. Por quê? Porque o entendimento de Paulo, ele causou muitos males à igreja. Paulo era alguém que perseguia a igreja, fez muito mal, ele estava consentindo com a morte de Estevão. Então veja da onde Paulo saiu e o que Paulo se tornou, o maior missionário e teólogo do Novo Testamento, e talvez de toda a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele saiu de um estado de depravação e afronta contra Deus, escutou o chamado do Senhor, ele não conseguiu negar, o Senhor apareceu diante dele, quem é? Sou eu, Paulo, a quem tu persegues. Acabou ali. Paulo não tinha escolha, ele simplesmente fez o que o Senhor mandou. Então, veja, é um chamado eficaz. Agora, 1 Timóteo 1,15. Romanos 5,8. Mas esse não é seu próprio amor para conosco, ele fala que Cristo morreu por nós, se nós ainda pecadores. Veja, o Deus prova seu amor porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então veja, a validade e a justificação de Cristo já foi aceita mesmo sem você demonstrar uma resposta àquela morte inicial. Então, Cristo já pagou pelos seus pecados, mesmo você tendo uma consciência de conversão somente depois. Mas diante de Deus, já está justificado. Ele demonstra o seu amor assim. Ele nos elegeu na fundação do mundo, sabendo que por tempos e tempos nós ainda iremos afrontar ele. Sabendo que até a volta de Cristo nós ainda o afrontaremos de alguma forma, seja em pensamento, seja em uma ação. Nós ainda deixaremos ele de lado para cumprir o meu querer e não o dele. Então veja como ele nos ama. Então a eleição é uma forma gigantesca de demonstração de amor de Deus. Porque ele te amou sem pedir nada em troca de você. Não é igual um amor humano. O amor humano, quando a gente vai ver no mundo, é um amor de interesses. Você ama alguém por algum interesse. Você quer algo em troca. Eu quero que ela me faça feliz, eu quero que ela me dê uma vida melhor, eu quero que ela faça isso ou aquilo. O amor animal também é um amor de interesse. Você tem um gato, você tem um cachorro, ele não representa um amor humano. Você cuida dele e ele retribui aquilo, ele demonstra uma certa afeição. Mas isso ali é um amor animal, é interesse. O amor de Deus não é um amor animal. O amor de Deus não é um amor de homem e mulher, ou entre irmãos, ou entre amigos. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. Ele não pede nada em troca. Ele simplesmente te amou primeiro, antes de você demonstrar qualquer afeição por ele. A eleição e o convite do Evangelho. Nós devemos saber que o convite é sincero. Mesmo diante da eleição, o Senhor convida sinceramente
para que todos venham a ele. Vamos ver Apocalipse 22, 17. Olha o convite que é feito. Eu vou ler. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Veja, o convite é para todos. Mas nem todos responderão. Mas o convite é sincero. Quem quiser, venha. O Senhor diz, quantas vezes eu te chamei? Quantas vezes eu não mandei meus profetas? Quantas vezes eu não mandei as pessoas avisar? Mas o povo não escuta. Ninguém deve concluir que está reprovado diante de Deus. Ninguém pode chegar a essa conclusão ou ter em seu coração, ai, Deus não me ama, eu não sou eleito, eu sou um reprovado do Senhor. Por quê? Porque eu sou pecador? Não, todos nós somos pecadores. Mas você tem que ter em sua mente que você é um eleito do Senhor passando por dificuldades. Porque até a própria consciência do pecado, quem dá é o Espírito Santo. Então, se na sua mente você já diz assim, eu estou pecando contra Deus, eu devia estar agindo melhor, eu devia estar me santificando mais, eu devia estar orando mais, eu devia estar jejuando, eu devia estar lendo as Escrituras, já demonstra uma ação interna do Espírito Santo no seu coração. Então, já demonstra algo. Todos são chamados sinceramente a crer e se arrepender. Vejamos a segunda de Pedro 3:9. Alguém pode ler? Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorar. Pelo contrário, demorando para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor é paciente. Por quê? Porque Ele está esperando o tempo de todos os seus se arrependerem. Então, não é que Ele está demorando, o Senhor está demorando a voltar. Não, Ele é paciente. Ele tem um chamado sincero. Ele tem um chamado de amor. Ele é paciente, está aguardando até que todos respondam. A própria vida é evidência do desejo divino de salvação. Vamos ver Romanos 2:4. Esperas a riqueza da sua vontade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, as pessoas terem vida já demonstra o desejo do Senhor de salvação, que as pessoas tenham a salvação, a bondade de Deus no seu dia a dia. O querer do Senhor, a providência de Deus já demonstram ali, já são capazes de você olhar, como Paulo vai tratar no capítulo 1, e saber que há um Deus, e correr para esse Deus e não correr desse Deus, que aí é o que o povo faz. O povo, mesmo sabendo que há um Deus, eles querem o quê? Satisfazer os desejos da carne. Então, o objeto da eleição, quem Deus elegeu? Quem são os eleitos? Cristo, ele é o eleito supremo, mediador e nosso redentor. Então, Cristo foi eleito, Cristo participou da eleição para ser o nosso mediador e nosso redentor. A igreja é o corpo unido a Cristo pela fé. Veja, na eleição, a Escritura nunca vai tratar o povo de Deus no singular. É um cidadão de Deus. Não, é sempre seu povo. Deus trata uma comunidade de crentes. Quem é a igreja? A união dos crentes. Quem é a igreja universal do mundo? A união dos crentes. Quem é a igreja de Itaporanga? A nossa união dos crentes. Então, nós somos o povo de Deus. Entendeu?
A eleição não visa indivíduos isolados, mas a formação de uma nova humanidade em Cristo. Então, não é um que será salvo, não é eu individualmente. Então, eu sei que eu sou salvo, então eu vou passar a viver isolado para não perder minha salvação e ninguém me contaminar. Não. Com a consciência da sua salvação e da sua eleição, o que é que você faz? Você procura uma comunidade, você procura o povo de Deus, você procura o corpo de Cristo, e aí passa a viver nesse corpo de Cristo. Você passa a viver, então, em conformidade com o querer do Senhor com outros crentes. Mas não tem, eu me converti em outro lugar, me mudei, ainda não tem nenhum crente aqui. Aí você passa a evangelizar, você passa a pregar o evangelho, você passa a falar do Salvador. E aí outro se converte, aí outro se converte, aí ali nasce uma igreja, e ali tem um corpo de Cristo cumprindo o seu propósito. A predestinação na prática. A doutrina da predestinação convida a humanidade à confiança e à adoração. Então, veja, na eleição nós somos levados a confiar em Deus, que Ele sabe de todas as coisas. E nós fazemos apenas nossa parte, que é o quê? Pregar. Então, você não tem que ficar questionando ou em sua mente matutando quem é e quem não é crente. Só quem sabe é Deus. O que é que você tem que fazer? Orar, pregar e ajudar aquela pessoa até o dia de Cristo voltar. Então, uma pessoa nunca vai poder falar para alguém, falar assim, você não é crente, você é um infeliz. Não. Olhe Paulo. Olha as pessoas que hoje você diz, aquele ali não é. E as pessoas que se transformavam da água para o vinho. Entendeu? Então, nós confiamos em Deus, na soberania dele. E a gente faz nossa parte. É o quê? Pregar o evangelho. E adorar a Deus. Por quê? Porque diante de todo mundo, mais de 4 bilhões de pessoas, Deus te viu e te amou quando você ainda era rebelde contra ele. Isso leva a nós fazermos o quê? O adorar. Por isso que a gente vem todo domingo adorar o nosso Deus em gratidão. Porque coloque em sua vida alguém rebelde contra você, alguém que dá as costas para você, alguém que te faz mal, alguém que por sua causa, alguém que por causa dela, seu filho morreu, uma morte muito dolorida, e essa pessoa mesmo assim te amou. E você mesmo assim amou aquela pessoa. Tá entendendo? Uma pessoa fez tudo isso com você, te deu as costas, te maltratou, diz não para você todo dia, não quer saber de você. Por causa dessa pessoa, seu filho morreu uma morte dolorida, e aí você olhar para essa pessoa e falar, mas eu não desisto de você. Foi isso que Deus fez com você. E isso, então, é o motivo da nossa adoração. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda o afrontávamos. Então, ele nos amou primeiro. E aí nós simplesmente respondemos em fé esse chamado dele. Fundamenta a segurança da salvação, porque não depende de quem quer, ou de quem corre, ou não depende das minhas obras, mas depende do querer de Deus. Então você pode falar assim, eu sei que eu sou salvo. Entendeu? Mas eu pequei, mas eu sei que eu sou salvo, e vou lutar contra esse pecado, e vou me santificar mais, e vou crescer mais, e vou me parecer mais com Cristo, e vou amar mais, e vou ter mais paciência, e vou me irar menos, e vou me transformar mais. Aí eu pequei novo, mas eu vou vencer esse pecado, e assim é o processo de santificação. Agora veja, quando está em nossas mãos, nas outras formas de pensar, você um dia está salvo, no outro dia está condenado. Um dia está salvo, no outro dia está condenado. Um dia está salvo, no outro dia está condenado. Nós não. Nós podemos ter a certeza da nossa salvação, por quê? Porque não é pelos meus méritos, é pelos méritos que Cristo já conquistou na cruz. E eu simplesmente me jogo aos pés dele. Senhor, minha vida é essa aqui. Eu tenho que lutar, eu tenho que me santificar, eu tenho o Espírito que me santifique, eu careço de ti mais e mais e mais. E é uma motivação para evangelizar, porque o convite é sincero e universal. Se um pastor um dia saiu lá de Itapeva para Itaporanga,
foi porque, no entendimento dele, ao pregar aqui, os eleitos de Deus iriam responder. Entendeu? Porque não está em nossas mãos, mas nas mãos do Espírito, em nos conduzir até a palavra, e conduzir a palavra até nosso coração. Então, quando você vai pregar o Evangelho, nunca é em vão. Você não prega em vão. Por quê? Porque está sendo cumprido o propósito de Deus. Concluindo, o conselho de Deus é abrangente, sábio e justo. Então, Deus, em seus desígnios, ele é sábio e justo. A predestinação inclui a justa condenação e a eleição. Veja, aqueles que serão condenados justamente. E a nossa eleição. Deus realiza seus propósitos soberanos sem destruir a liberdade humana. Nós não somos robozinhos porque Deus predestinou todas as coisas. Mas nós temos nossa livre agência. Nós temos nosso livre agir, mas esse nosso livre agir, ele ainda cumpre um propósito maior de Deus. A eleição é a expressão máxima da graça divina. A predestinação glorifica Deus e conforta os crentes. Então, a predestinação leva Deus a ser glorificado pela forma como ele age e nos conforta e nos chama a descansar nesse Deus. Um pensador, teólogo, ele disse: o calvinismo convida a nós humanos a descansar em Deus, que habita em luz inacessível, cujos julgamentos são indecifráveis e cujos caminhos estão além do que podemos traçar. Então, a doutrina da predestinação e da eleição, ela convida o crente a simplesmente se deleitar nos colos do Senhor, descansar em Deus. E aí, fazermos nossa parte, e a questão da salvação, de quem irá escutar, de quem não irá, é com Ele. A gente faz somente a nossa parte e confia no soberano Deus. Alguma dúvida? Então, a doutrina da predestinação é isso que nós vimos, né? Da eleição, é um convite a descansar na soberania de Deus. E aí, semana que vem, nós continuamos na questão do pacto, da aliança, né? Então, agora nós já entendemos o que é a eleição, e agora nós vamos tratar esses dois temas sempre juntos, eleição e pacto, ou aliança. Tudo bem? Vamos orar? Santo e maravilhoso Pai, graças te dou pelo teu amor, graças te dou porque muito o Senhor tem nos amado e o Senhor demonstra o teu amor para conosco e tuas misericórdias todos os dias, Senhor. Graças te damos, Pai, porque teu Espírito nos santifica e nos leva para mais próximos de ti e nos auxilia no nosso dia a dia. Graças te damos, Santo Deus, porque pela tua bondade o Senhor não deixou nas mãos de um povo falho a decisão de querermos estar ou não contigo. Mas o Senhor, como um bom Pai, nos decidiu o melhor, nos deu o melhor e fez nós estarmos contigo para toda a eternidade. Por isso, Pai, não há outra coisa a fazermos senão te adorar e nos lançarmos aos teus pés. É no nome de Cristo, teu Filho amado, que oramos. Amém. Cerrado-se.